Nesse vídeo nós vamos ver como instalar e configurar o Visual Studio Code para que ele funcione com o Unity 6. Todo o código que nós vamos escrever para os nossos projetos com Unity, eles vão ser escritos em C#. Então a gente precisa instalar o suporte para essa linguagem no nosso computador. E isso a gente vai fazer através do .NET Core, que é o framework da Microsoft que vai permitir que a gente escreva diversos tipos de aplicações utilizando C#, inclusive aplicações em Unity. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o site de download do .NET, esse link aqui, e a gente vai clicar para baixar a versão mais recente do .NET. Os passos para instalação é bem simples, a gente só precisa executar o arquivo que a gente baixou e seguir as instruções. Então ele vai mostrar aqui algumas informações de política de privacidade, algumas outras coisas, a gente clica em instalar, a gente precisa da permissão do Windows, a gente aguarda a instalação do .NET. E feito, agora só para a gente confirmar que ele foi instalado, a gente pode executar o prompt de comando do Windows e a gente pode executar o comando .NET espaço --version para a gente ver se o .NET foi instalado e qual é a versão atual no nosso computador. Com isso a gente consegue ver que o .NET foi instalado corretamente. Com isso a gente tem suporte no nosso computador à linguagem C# e o próximo passo a gente vai baixar o Visual Studio Code. Então a gente acessa a página de download e a gente vai escolher a opção de Windows. E a instalação dele é bem simples também, a gente só precisa executar o arquivo que a gente acabou de baixar e seguir os passos do instalador. Então primeiro a gente aceita os termos e condições da aplicação. Aqui eu vou manter o diretório padrão dele, clicar em próximo. Aqui ele só vai estar perguntando se a gente quer criar uma pasta no menu iniciar, a gente pode criar, então eu vou deixar o próximo. E aqui ele te dá algumas tarefas adicionais que você pode utilizar com o Windows, por exemplo, a opção abrir com code no menu do Windows, eu gosto dessa opção, então eu vou colocar nas duas aqui. Eu não vou criar atalho na área de trabalho, porque eu não costumo usar. E as outras duas opções embaixo também eu recomendo deixar marcado, que é para ele adicionar a variável de ambiente do Visual Studio Code. A gente clica em próximo, confirma aqui os detalhes e clica em instalar. Ok, com a instalação finalizada a gente pode deixar marcada a opção para ele iniciar. E temos o Visual Studio Code instalado. Agora a gente precisa instalar algumas extensões para ele, para a gente poder usar C# dentro do Visual Studio Code. Isso porque o Visual Studio Code é um editor de múltiplo propósito, então caso você queira adicionar o suporte a alguma linguagem específica, você pode fazer isso através de extensões. Então a gente vem aqui na esquerda nesse ícone de extensões e a gente vai procurar por C# primeiro. E aí ele vai trazer várias opções de C# pra gente. Eu particularmente eu gosto de instalar esse DevKit, que ele já vai vir com praticamente tudo que a gente precisa para utilizar C#. Então a gente pode clicar aqui em instalar. E aí vocês vão notar que ele vai instalar esse DevKit e ele instala também outras, como o suporte a C# aqui. Feito. O próximo passo é instalar uma extensão para que a gente tenha suporte a Unity também. Então a gente pesquisa por Unity e a gente vai instalar essa primeira, que é a oficial da Microsoft, que é a que vai dar suporte em Unity pra gente. Fica atento que tem uma segunda opção aqui que era do próprio Unity, mas ela já está obsoleta e não está sendo utilizado mais. Mas o próprio VS Code já te avisa isso. Então a gente vai instalar essa primeira aqui. Pronto, com isso a gente já tem tudo o que precisa no lado do VS Code para a gente começar a editar o nosso código do Unity. Agora vamos dar uma olhadinha no lado do Unity o que a gente precisa fazer. Então eu tenho um projeto do Unity aberto aqui e a primeira coisa que a gente pode fazer é abrir ele com a opção Assets Open C# Project. Isso porque todo projeto Unity também é um projeto C#, porque quando a gente vai editar o código dele, a gente faz por um editor externo, a gente não faz dentro do Unity. Então eu clico aqui em Open C# Project e se tudo correr bem, ele já vai abrir no VS Code, então isso é sinal que o meu Unity já está configurado para abrir com o VS Code por padrão. E eu vou aceitar aqui, vou dar um Yes, e com isso ele já vai carregar o projeto pra gente. Então a gente espera um pouquinho, aqui embaixo ele está carregando, ó, ele mostra aqui em projeto que ele está carregando. E aqui em Solution Explorer, que é a forma com que o VS Code a gente consegue visualizar os projetos em
feitos em C#, ele vai carregar aqui o projeto Hello, que é o nome do nosso projeto em Unity. Mas ele não tem script nenhum. Aí tem um detalhe importante aqui, ó. Pode acontecer de que quando você tente abrir o projeto C# ele não abra o Visual Studio Code de primeira, porque pode ser que o Unity não esteja configurado corretamente. Nas versões mais novas ele já vem configurado tudo certinho, então vai ser bem raro disso acontecer. Mas caso aconteça, tem duas coisas que a gente tem que verificar aqui. A primeira é, no gerenciador de pacotes, então a gente vem em Window, Packet Manager, a gente vai ter que ver se o pacote do Unity que dá suporte a Visual Studio e Visual Studio Code está instalado. Então, eu vou aumentar um pouquinho a janela e a gente pode pesquisar aqui por Visual Studio. Ó, então, tá um pouco pequeno aqui. Deixa eu expandir aqui também. Então, eu tô aqui no In Project, então ele está me mostrando os pacotes que estão no projeto. E aqui ele encontrou o Visual Studio Editor e ele está com um checkzinho, significando que ele está instalado, então tá tudo certo. Caso você não tenha essa opção aqui no seu In-Project, você vem em Unity Registry, aí você procura por Visual Studio. E aí, se ele não tiver instalado aqui, ele vai te dar uma opção para instalar e você clica em instalar, ele vai instalar. A segunda coisa que a gente tem que olhar é se nas preferências do Unity ele está configurado corretamente para poder abrir com o editor que a gente quer, no caso o VS Code. Então a gente vem aqui em Preferences, ele vai abrir essa outra janelinha aqui. Em Preferences a gente vai em External Tools. Aí aqui, a primeira opção é External Script Editor, que é o que vai dizer que a gente está usando o Visual Studio. Como a gente tem Visual Studio instalado e aquela extensão, é bem provável que ele apareça essa opção. Caso não apareça, você vai ter que vir em Browser. Aí você vai ter que navegar até a pasta que você instalou o Visual Studio Code e abrir ela por aqui. Aí sim o projeto vai passar a abrir por lá. Beleza, agora para fechar esse vídeo, vamos ver como que a gente usa o debugger do Visual Studio aqui no Unity. Eu vou criar um script aqui só para a gente testar. Então eu vou vir em Scripting, MonoBehavior, Script, e vou chamar de Hello também. Aí eu vou adicionar esse cara em um GameObject aqui. Então eu só vou criar um GameObject vazio. Opa, ele não está reconhecendo o script, então eu vou abrir ele uma vez com o VS Code aqui para que ele reconheça. Ó, beleza, ele abriu aqui o script. Vamos esperar ele compilar. Vou guardar aqui embaixo também, ele terminar de compilar. Ele vai mostrar aqui quando ele tiver terminado. E agora, se tudo deu certo, a gente consegue adicionar esse script aqui no nosso GameObject. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no script. Deixa eu dar um zoom. Eu vou apagar aqui a função update. Eu vou usar só a função start. E só para a gente testar, eu vou pôr aqui uma mensagem de debug. Então, debug.log. E vou escrever aqui hello unity. E finalizar com ponto e vírgula, claro. Ok, para a gente poder debugar o nosso projeto Unity no VS Code, eu preciso configurar a parte de debug dele aqui. E isso a gente consegue fazer graças à extensão. Então ele já vem configurado padrão aqui com a opção Attach to Unity. Então se o Unity estiver rodando e eu der um play aqui, ele vai anexar o meu VS Code no processo do Unity e a gente consegue fazer um debug no nosso projeto. Então eu vou colocar um breakpoint aqui nessa parte só pra gente ver como que vai funcionar. E aqui no Unity, inclusive ele vai te dar esse pop-up aqui perguntando se você quer permitir o debugging. Isso geralmente aparece só na primeira vez que você coloca. Aí você pode permitir para essa sessão ou para todos os projetos. No meu caso eu vou permitir já para todos os projetos para que eu possa debugar tudo. E aí a gente aguarda mais um pouco até ele compilar aqui o projeto. E depois de compilado a gente clica aqui no play. O projeto vai executar e aqui o VS Code já está me avisando que ele entrou no breakpoint aqui. E aí a gente pode ir indo passo a passo no nosso script. Aqui eu vou só clicar em continuar, voltar para o editor e a gente vai ver aqui no console que o nosso código executou. E com isso a gente tem o Visual Studio Code configurado para funcionar com o Unity. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!